Então, passando a palavra ao nosso colega de trabalho, de lide espírita, trabalhador do movimento, Ayrton Dornelles, que é do Centro Espírita Luz do Amanhã de Itapema, que vai nos falar sobre um belíssimo tema, que é Bem-aventurados os aflitos. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Toda reunião em que estamos na presença de Jesus, como estamos hoje, é uma sublime oportunidade de nós realizarmos a nossa verdadeira conversão. Que Deus nos permita que os nossos corações empedernidos, alguns hoje possam ceder a Cristo. Conta uma lenda da China antiga, onde as noras, quando contratavam um casamento, eram obrigadas a irem morar com a sogra. E como a casa era da sogra, devia ela servir a sogra em todas as ocasiões, não mais do que como uma serviçal, do que como uma pessoa que se juntava ao ninho familiar na condição subalterna. E Lin, quando contratou o seu matrimônio com seu esposo que muito amava, não tendo também ela a felicidade de ter crescido no lar com uma mãe, teve que acompanhar o esposo e vir morar com a sogra. Os primeiros dias foram difíceis. Desacostumada ao ambiente familiar, mais bem conduzido e harmônico, tinha ela enormes dificuldades de se prestar como se fosse a própria empregada da casa, atender a todos os desejos da sogra, que parece fazia um grande esforço para torná-la insatisfeita e infeliz naquele lar que agora era o seu. Mas ela não podia dizer nada, não podia se levantar contra a sogra, porque isso significava o fim do matrimônio, e ela amava o seu esposo. E assim, ela tentou de todas as formas conciliar com a sogra para que construísse a harmonia daquele lar, mas não era possível. A sogra era muito difícil. Parece que fazia tudo para que pudesse desagradá-la, para que pudesse lhe trazer descontentamento. E foi assim que a relação cada vez ficava mais difícil e mais se deteriorava. Ela então, que conhecia o sábio da cidade, resolveu procurá-lo, mas antes já tinha uma decisão na mente. Era necessário eliminar a sogra para que a felicidade voltasse ao seu lar. Então, quando ela estava com o sábio, de nome Wang, pediu a ele que pudesse lhe receitar alguma forma de que resultasse na morte da sogra para que ela alcançasse a sua felicidade. O sábio, que a todos atendia carinhosamente e prontamente, reuniu algumas ervas e lhe deu. E disse: você deverá preparar os alimentos, cuidando bem do tempero, para que o sabor das ervas não seja identificado pela sua sogra, a cada 2 dias numa refeição. E assim, ao cabo de 6 meses, certamente ela morrerá. Mas tem uma coisa importante. As pessoas já notaram na cidade a desavença que existe entre você e ela. Se ela morrer assim subitamente, porque hoje goza de grande saúde, todos imaginarão que foi você que produziu o envenenamento. Então é necessário que você mude a atitude com a sogra. É necessário que você faça as pessoas acreditar que o seu relacionamento com a sogra é o melhor possível, que vocês se querem muito bem. E então, quando ela vier a morrer, provavelmente daqui a 6 meses, você deve chorar muito, entrar em desespero, para que ninguém duvide de que você era a filha amada, e para que ninguém suspeite que possa ser você que providenciou no envenenamento da sogra. Ela, bem instruída, voltou ao lar. E a cada 2 dias preparava com requinte aquela refeição que seria da sogra, que ela fazia questão de dizer que era especialmente para a sogra, porque não se arriscaria a dar a mesma alimentação para o marido, e também não desejava comer a mesma alimentação. E então ministrava aquela refeição a cada 2 dias, e a tratava agora com todo carinho, com todo amor, era tolerante, compreensiva. E ao passar do tempo começou a notar que a sogra também modificava a sua atitude em relação a ela.
Parece que agora a sogra, talvez por efeito das ervas, se tornou mais maleável. Parece que ela aceitava melhor a convivência, parece que não era tão rude. Parece que não tinha esse desejo íntimo de prejudicá-la. Os meses se passaram, a relação entre aquela que era a nora e a sogra melhorou, e ela persistia no plano. Mas começava a notar esse relacionamento que era construído entre as duas. De um lado, ela era extremamente carinhosa para que ninguém suspeitasse do crime que tinha em mente. Do outro, a sogra respondia de uma forma extremamente satisfatória. Chegava agora a quase ser uma sogra querida, uma sogra que amava, e ao cabo de 5 meses, tinha ela um relacionamento com a sogra que sempre sonhou com a mãe. Era agora a sua mãe. O seu carinho por aquela pessoa, que se dedicava a ela da mesma forma que ela com a sogra, era maravilhoso. E ela então pensou que não queria mais perder a sogra. Necessitava reverter aquela situação. E então, correu para o sábio e disse a ele: eu não quero mais que minha sogra morra. Eu preciso reverter essa medicação. Eu quero que ela continue conosco. A nossa relação está maravilhosa. Eu não quero mais lhe dar nenhum veneno. O sábio então disse: o único veneno que há era a maneira que você tratava a sogra. Esse era o veneno que corroía vocês duas. Quando você mudou a sua maneira de agir, ela se desarmou e mudou a maneira de agir também. E assim vocês começaram a encontrar realmente um caminho em que, ao final, havia felicidade. As ervas que te dei são vitaminas. Cada dia sua sogra está mais sadia. Vá para casa, fique tranquilo e aproveite todo dia com sua família. Esse é o conselho do sábio. Quando nós pensamos nas nossas aflições, muitas vezes a maneira de nós abordarmos e imaginarmos está muito distante da verdade. Era necessário que nós fôssemos ao sábio, para que o sábio nos ensinasse sobre a aflição, que nada mais são para nós espíritas do que obstáculos. Obstáculos que ainda temos que ultrapassar. E foi esse sábio, esse mestre Jesus, que nos apresentou uma visão totalmente diversa do que seria a felicidade. Sim, porque a felicidade já era motivo de especulação entre os homens. As escolas gregas, há 6 séculos, se dedicavam a descobrir o que era a aflição e o que era a felicidade. Já tinham eles traçado que a felicidade é a ausência da dor. Já tinham eles criado diversas escolas para nos dizer como alcançar a felicidade, como tirar a dor da nossa vida. Acreditavam eles, talvez, que fosse através do prazer, do poder, do ter, do não ter, da atitude estoica, do caráter reto. E assim sucessivamente criavam-se as escolas que vinham nos dizer como alcançarmos a felicidade, nos libertando da aflição. É então que vem estar conosco esse grande sábio, Jesus, e fala de algumas coisas que nós ainda não entendemos. Isso porque muitas vezes passamos muito rápido pelo pensamento de Jesus. Não buscamos realmente a essência desse pensamento maravilhoso que ele deixa conosco. E esse pensamento é muito bem expressado naquele que foi o primeiro dos 4 sermões que Jesus fez quando esteve entre nós. Aquele que é considerado o resumo de tudo aquilo que existe de filosofia sobre a Terra. Gandhi dizia que se nós extraviássemos todos os escritos, todos os livros que temos sobre filosofia, sobre como viver, sobre como devemos alicerçar a sociedade, e só nos sobrasse um exemplar do Sermão da Montanha, nós teríamos tudo que é necessário para sermos felizes. E é por isso mesmo, pela importância desse sermão, que Mateus utilizará 3 dos seus capítulos de Evangelho, 5, 6 e o 7 para descrever, enquanto Lucas dedicará 29 versículos para nos reproduzir, e o resto do sermão espalhará por todo o seu Evangelho. É por isso mesmo que, para
realizar o Sermão do Monte, que foi um dos primeiros discursos de Jesus junto a nós, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, com João Batista, se preparando para nos fazer esse sermão. E a beleza desse sermão, e o que nós acabamos identificando como sermão, é porque exatamente ele fala das bem-aventuranças. E o que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. É uma pessoa que tem ventura, felicidade na sua vida. Então, quando Jesus nos diz a 8 ou 9, conforme o nosso critério didático de avaliar maneiras de nós sermos felizes, nós descobrimos um ensinamento que a história ainda não registrava. Que era um conhecimento totalmente novo. Nós precisamos nos colocar na situação em que estávamos, porque todos nós estamos lá, encarnados ou desencarnados, na situação em que nós nos encontrávamos quando Jesus esteve sobre a terra. Devo dizer que nós éramos bastante ignorantes. Aliás, devemos dizer que poucas pessoas naquela época sabiam ler e escrever. Um dos grandes instrumentos que nós hoje temos para aprender, para progredir. Mesmo dentro do povo escolhido, o povo judeu, os letrados eram muito poucas pessoas. Provavelmente, entre o seu círculo mais íntimo, os 12 apóstolos, só 2 eram alfabetizados. Mateus, porque era um recolhedor de impostos. E provavelmente também Judas Iscariotes, que era um comerciante. Pelo menos da matemática, ele deveria saber o registro, fazer o registro. Mas os outros eram pobres pescadores. Eram pessoas extremamente simples. A Galileia era marcada por homens ignorantes, não ignorantes do ponto de vista de pessoas que fazem coisas que não devem, mas ignorantes do ponto de vista de pessoas que fazem e cometem erros porque não sabem o certo, ou que não têm a dita cultura que hoje nós tanto apreciamos. O mundo, de um modo geral, era ignorante, e nós, que aqui estávamos, também éramos ignorantes. Então, enquanto nós tateávamos verdades, buscando algum conhecimento das nossas reflexões, amparados pelos grandes enviados de Jesus, como Sócrates, como Platão, nós chegamos a uma divina mensagem, ainda espelhados, agarrados nos ensinamentos de Moisés, que se foi sim o grande médium que trouxe os mandamentos de Deus, também foi o legislador que necessitou dizer que era de ordem divina determinados conhecimentos que eram somente a lei civil daquele povo necessário para aquela época. Não era fácil conter um povo caminhando 40 anos pelo deserto sem uma lei muito rígida, olho por olho, dente por dente. Moisés dizia, essa é a lei de Deus, essa é a lei que Moisés criou para governar aquele povo, porque essa não é a lei de Deus. Tanto é que Jesus, dando cumprimento à lei, vem nos dar outra lei, que ameis o vosso próximo como eu vos amei. E Jesus, então, nos traz um esclarecimento sobre uma coisa que era totalmente nova para nós. A ideia de que a vida não se encerra no túmulo. Essa ideia que muitos ainda reencarnados sobre o planeta Terra, no ano 2020, ainda não abandonaram. Essa ideia que é tão distribuída, como se fosse maravilhosa, de que a morte encerra tudo. A maior parte do mundo não é cristã, portanto, não conhece os ensinamentos de Jesus. Da parte que é cristã, da parte que não é cristã, ressalta-se os materialistas que tomaram as áreas mais intelectualizadas para dizerem a morte encerra tudo. E se nós ainda conseguimos ver irmãos nossos que acreditam nisso hoje, imagina o que nós pensávamos há 2000 anos. Nós não tínhamos a mínima ideia de que existia alguma coisa após a vida. Então, quando Jesus abre o seu discurso, falando bem-aventurados os pobres de espírito, porque darão o reino de Deus. Nós não sabíamos o que era o reino de Deus. Talvez a gente ainda não saiba. Humberto de Campos diz que é uma construção divina no coração dos homens. Se o reino de Deus é uma construção divina, Deus não para nunca. Ele está construindo o reino de Deus todo dia. Aonde? No nosso coração. A gente ainda se ilude, pensa que é uma colônia para onde a gente vai, que lá vai estar o reino dos céus. Um lugar onde a paz é mantida pelos outros, onde a felicidade é dada pelos outros e nós vamos desfrutar.
Como a gente compra um pacote de viagem. Humberto nos revela isso. É no nosso coração que existe o reino de Deus. Portanto, ele pode ser levado onde a gente for, se a gente já tem ele. E a gente pensa, não, mas eu posso não chegar lá. Não tem como, porque é uma obra de Deus. Deus fará, independente da nossa vontade. E quando a gente insiste que a gente não quer caminhar para o reino de Deus dentro do nosso coração, vem as aflições. Por isso que hoje nós queremos falar das aflições que são de natureza divina. Os obstáculos que são colocados na nossa vida porque Deus achou que isso é melhor para a nossa vida. Mas alertar que existem aflições, sofrimentos, dores que não estavam no planejamento de Deus. A gente trouxe para a nossa vida porque nós queríamos. Porque nós nos portamos em relação à vida que vivemos como Lin, a chinesa, que no convívio da sogra buscou a disputa, buscou um confronto, buscou reunir-se no seu egoísmo. E esse sofrimento não nos leva a lugar nenhum, porque esse não tem um objetivo divino. Então, quando Jesus nos fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ele está falando daqueles que choram por obstáculos, por dificuldades que Deus, através da providência divina, colocou em nossa vida. Ele não fala daqueles obstáculos que nós estamos colocando todos os dias, sem a menor necessidade e sem nenhum proveito para nós próprios. E é difícil nós entendermos esse raciocínio, porque ele é realmente difícil de entender. A justiça da aflição. Nós sempre achamos que quando nós estamos na dor ou na aflição, ou quase sempre nós achamos, que aquilo é meio injusto com a gente. Alguns chegam ao extremo de se perguntar se Deus realmente está observando tudo. Está vendo o que estão fazendo com a gente. Então é preciso que a gente se convença da justiça das aflições. E aí, para que a gente se convença, eu vou começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá, no item 12 desse capítulo, que é o capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre bem-aventurados aflitos, os Espíritos nos falam sobre a resignação, condição essencial para que a aflição tenha algum proveito divino. Porque aquele que não se resigna no seu sofrimento, resignar não é se acomodar, não é deixar de fazer aquilo que está no nosso alcance. Tem gente que diz assim, eu não vou no médico, eu sou resignado. Você não vai no médico, você é indisciplinado, você não tem força de vontade. Agora, mesmo indo no médico, buscando a medicação, se o tratamento não surte o efeito que você gostaria, ou com a rapidez que você gostaria, você se resigna, porque você sabe que, por enquanto, é necessário que você passe por isso. E quando os Espíritos falam disso, eles falam assim, o homem que sofre assemelha-se. Quem é o homem que sofre? Todos nós que orbitamos aqui pela Terra. Os 7 bilhões de encarnados e provavelmente os mais 16, 17 bilhões de desencarnados que estão tentando uma vaga aqui. O homem que sofre é o homem que vive ainda na Terra. E ele diz, o homem que sofre assemelha-se a um grande devedor. E esse devedor também a gente precisa mudar um pouco a interpretação que a gente dá para o devedor. Aí eu devo muito. O débito que Jesus fala, o débito que a doutrina espírita fala, é o débito porque eu tenho que enfrentar as consequências do que eu faço. Isso é o que eu devo. Eu devo enfrentar as consequências do que eu faço. Porque isso está na lei. Deus estabelece suas leis, que nós podemos, por exemplo, para tomar, por exemplo, pegar a física, até porque uma das leis que mais tem a ver com a aflição é a lei de causa e efeito, que é muito similar, se não a mesma lei que Newton disse que é a lei de ação e reação. Para toda ação tem uma reação. Isso é uma lei física. Ela está presente em qualquer elemento do nosso universo. Do ponto de vista moral, nós temos a lei de causa e efeito. Tudo que eu dou causa, eu recebo o efeito. Então, o devedor que nós nos assemelhamos é essa, é a pessoa que já fez coisas pelas quais terá que arcar com a consequência. E seria justo que fosse diferente?
Não seria de uma grande injustiça se a pessoa pudesse fazer o que bem entende e as consequências outro arrumasse? Aliás, nós gostamos disso. Isso é um hábito infantil que nós temos. A criança brinca, não guarda os brinquedos. A criança vive na casa, mas não colabora com a casa. A criança faz a malcriação, mas não quer ser repreendida. E nós nos mantivemos na idade adulta com um comportamento infantil. Nós queremos que um pai, e às vezes nós queremos que esse pai seja Deus, o nosso Pai Celestial, resolva para nós. Que alguém faça. A tal ponto que às vezes nós utilizamos um mecanismo infantil, que é o mecanismo de imaginarmos que nós não somos o culpado, e colocamos a culpa no outro. Não, mas eu estou passando por isso por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da vizinha. Isso é um comportamento que nós ainda sofremos porque nós ainda não avançamos, não progredimos. Então diz o Evangelho, o homem que sofre é semelhante a um grande devedor, do qual o credor chama e diz assim: se você me pagar hoje 1% do que me deve, eu quito a dívida. Os Espíritos estão colocando qual é a situação que nós estamos vivendo. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: olha, você já fez coisas que as consequências, se você tivesse que assumir tudo agora, seria muito difícil de você conseguir. E provavelmente duraria algumas encarnações. Então a proposta é o seguinte: você paga 1%, ou você arca de forma corajosa e resignada com as consequências de 1% que você fez. E nós damos a dívida por liquidada. Onde a justiça? Nisso. No fato de que se nós nos quitarmos de 1%, nós aprendemos a lição. E quando nós aprendemos a lição, a gente não faz mais. E quando a gente não faz mais, o sofrimento não faz sentido. Os obstáculos não fazem sentido. Porque eles já foram transpostos. Porque nós já estamos lá na frente. E pergunta o Evangelho: como nós deveríamos nos comportar se nós estamos sendo convidados a quitar 1% da nossa dívida e está tudo resolvido? Da forma como nós estamos nos comportando em relação à aflição? Com desespero? Com rebeldia? Achando que Deus é ingrato conosco? Estamos sendo enganados em relação às ideias que nós temos na nossa mente, porque nós deveríamos ser gratos pela aflição. A aflição é um processo que o céu e o inferno dirá que é feito de 3 partes. Quando nós erramos, há necessidade de que 3 situações aconteçam. A primeira, é necessário que a gente se arrependa. E a gente se arrepende por um único motivo. Porque quando a gente age incorretamente, automaticamente vem uma advertência. Essa advertência é a primeira consequência da nossa falta. Um exemplo: se a gente hoje à noite sair aqui do centro espírita e comer, se alimentar de forma demasiada, muito acima do que nós deveríamos ter nos alimentado, nós entregamos ao desejo da gula, de madrugada a gente vai estar mal. É uma consequência. Se Deus nos deixasse livremente aos nossos desejos, nós teríamos uma vida infernal, porque a gente ia viver mal. A gente ia viver muito mal. Então, ele dá uma advertência, uma primeira advertência. Aí a gente se arrepende. O arrependimento é o primeiro passo. Na sequência, nós precisamos expiar. E o que diz os Espíritos é expiar. Expiar é você viver todas as coisas, as situações que esse mundo nos oferece. Ou seja, quem vive situações, aprende. Nós guardamos dinheiro para viver situações diferentes da nossa vida. Nós guardamos dinheiro, por exemplo, para viajar, porque a gente acha que viajando a gente vai aprender um monte. Quem já pensou sobre as aflições que uma viagem nos proporciona? Não é só coisa boa. Primeiro porque tem que pagar, né? Se desse de graça, ainda seria menos aflição, mas tem que pagar. Não? Segundo, esperar no aeroporto. Passar um dia sentado numa poltrona. Não? Às vezes a gente fica lá 18 horas esperando a nossa condução. Dorme mal, fora da nossa cama. E a gente diz assim: nossa, valeu a pena, aprendi um monte. A gente está sendo muito lúcido. Porque a gente sabe que algum nível de aflição nos gera oportunidade de aprendizado. Quando dá uma dor de cabeça, aí diz: nem atado. Dor de cabeça não. Dor de barriga não.
isso aí só pode me fazer mal. Por quê? Será que isso não tem nada a nos ensinar? Essas mudanças que nós teremos que viver nesse mundo? Os Espíritos nos dizem, as expiações são as mudanças que esse mundo faz nós termos. É claro que a gente não quer mudar. Mudança é um conceito que nos deixa desesperado. Qualquer mudança. Se alguém nos disser que nós vamos arrumar um emprego para ganhar o dobro, muito longe daqui, e que vai ser uma vida maravilhosa, nós vamos ficar dias apavorados. Porque a mudança nos deixa apavorados. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. Porque a gente acha que está entregue ao acaso. Porque a gente acha que não tem como ninguém comandando o mundo. Porque a gente acha que a nossa vida é uma série de consequências de coisas que não estavam programadas, que ninguém planejou, que ninguém está olhando. Então é óbvio que a gente vai entrar em desespero diante de qualquer mudança. Mas a mudança é necessária. Muitos de nós passaram por mudanças muito difíceis. E quem passou sabe que hoje está melhor. Hoje está bem mais forte. Então essa é a expiação. A expiação é o aprendizado. Resolveu? Me arrependi. Fiz o aprendizado, já sei que está errado, não vou fazer mais. Resolve? Não. Aí você tem que reparar. Você fez para a Joana, tem que reparar. A Joana ficou para trás. A Joana está lá atrás, com as consequências do teu ato. Você tem que buscar ela. É por isso que os espíritos superiores se entregam com tanto afinco para ajudar os outros. Porque eles estão reparando. E quando não houver mais a necessidade da reparação, para eles ainda haverá o desejo da reparação. De continuar reparando. De continuar fazendo as coisas sendo melhores. Então, dessa forma, nós começamos a interpretar diferentes a questão da aflição. Mas nós precisamos ter 4 conceitos claros na mente se nós quisermos entender a justiça das aflições. Primeiro, a gente precisa ter certeza que existe vida após a morte. Se nós tivermos dúvida, a gente não vai conseguir entender a aflição. Muitos de nós ainda duvidam. Diz, vai que eu desencarno, quando chego lá não é nada disso. Tem lá um bichinho vestido de vermelho, um fogaréu em volta de mim. Né? Os outros todos lá no céu, não deu para ti. A gente ainda tem dúvidas. Embora tudo o que tenha nos acontecido, nós ainda temos dúvida. E por que nós temos dúvida? Por que nós não chegamos a esse entendimento? Eu vou citar uma frase que Mateus registra no capítulo 16, versículo 27, quando ele fala que Jesus disse o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Foi Jesus que disse, nosso mestre. Se ele está dizendo que será dado para cada um segundo as suas obras, a gente consegue registrar isso nesse mundo? Nós não vemos pessoa que passa encarnação fazendo mal e sai numa boa, ainda desencarna dormindo, não fica nem doente quando fica velho. Morre com 98 anos. E outro que faz tudo certinho e morre aos 19. A gente está vendo nesse mundo cada um receber conforme suas obras? Não. Então é necessário que exista essa compensação depois da morte. Não tem outra maneira. E vejam essas regras aí que nós precisamos entender e entronizar. Dizem os Espíritos o seguinte: o progresso nos Espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso, e por conseguinte a própria felicidade. Eu vou dar uma tradução, pessoal, que essa tradução é minha, é livre. Não, nem todos precisam concordar. Mas o que os Espíritos estão dizendo é o seguinte: quando eles nos dizem que o progresso nos Espíritos é fruto do próprio trabalho e que o trabalho traz a felicidade, eles estão dizendo a felicidade nos Espíritos é proporcional ao próprio trabalho. Se nós entendêssemos isso, não tem felicidade ganhada. A gente acredita que tem loteria no céu, não tem. Lá não se sorteia nada, tudo é ganho no merecimento. É necessário ter as obras para que eu possa alcançar essa tal felicidade que eu estou perseguindo. É necessário me conduzir pelo que pautou Jesus a nossa existência. É necessário que eu faça a caridade. É na caridade que há a salvação. Se eu não faço, eu não tenho obras.
Se eu não tenho obras, efetivamente eu preciso que alguns obstáculos me façam acreditar e aprender que eu preciso fazer caridade. Porque a caridade, não a caridade de levar uma cesta básica, que também é importante para quem necessita, mas a caridade da compreensão, do amor, do perdão. A caridade de fazer aos outros realmente atos que nós gostaríamos que os outros, porque a gente gosta muito que os outros fossem compreensivos com a gente, carinhosos com a gente, amável com a gente, educado. Mas então nós temos que dar isso para o outro. E nós vamos dar, e se nós não dermos, diz os Espíritos, quando falam do momento em que nós atravessamos hoje, que é o momento em que há mais recrudescimento do egoísmo, em que nós estamos mais agarrados ao nosso ego, a nós mesmos. Ele diz, era necessário que fosse assim para nós aprendermos que isso não nos serve. Até isso tem utilidade. Quando a gente imagina esse mundo tão doido, tão desorganizado, a gente fala, meu Deus, para que tudo isso, né? Porque nós somos tão embrutecidos que nós ficaremos com esse registro de que viver dessa forma egoísta que nós estamos vivendo hoje nesse mundo não nos serve. E aqueles que tiverem a glória de ficar nesse planeta, porque nós já sabemos que alguns não terão essa glória, terão esse registro tão forte na mente que eles vão dizer, nunca mais eu quero viver aquilo que eu já vivi. Vocês já viram que determinados povos, especialmente da Europa, que passaram pela guerra, são pessoas que são extremamente econômicas? Não estou falando aqui dos ávaros, dos econômicos, né? Daqueles que pensam na manhã. Porque eles nunca mais querem passar fome. Era necessária a fome para que eles aprendessem que não se faz desperdício. Nós que ainda desperdiçamos, jogamos no lixo aquilo que poderia alimentar nossos irmãos da África, vamos ter que passar pela fome. Para que a gente saiba que a gente não pode desperdiçar quanto a tantos que necessitam. Ah, mas eu tenho que botar num saquinho, levar não sei aonde, fazer reciclagem. Nós vamos aprender que tem que fazer isso mesmo. Que tem que cuidar mais quanto eu compro, para não botar muita coisa na geladeira. Essa é a expiação divina, a expiação que tem um propósito divino, o aprendizado. Então nós começamos a realmente perceber que só através da nossa crença da vida após a morte nós entendemos realmente a nossa aflição. Outra coisa, e daí nós temos o privilégio, a pessoa tem que acreditar em reencarnação. Porque não acreditar em reencarnação significa, segundo os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos, acreditar que aqueles que fizeram muito melhor que nós vão para o mesmo lugar que nós. Olha o contrassenso disso. Lá no centro espírita tem um cara que é muito melhor que eu, faz tudo mais certinho, mas eu vou para o céu, ele vai para o céu e fica tudo na mesma. Poderia ser Deus justo se isso fosse verdade? E poderia existir um Deus injusto quando nós temos a natureza que faz o sol nascer para todos nós e a chuva regar todos os nossos campos? Deus não escolhe um trigo do outro trigo, Ele dá tudo para todo mundo do mesmo jeito. Então é óbvio que Ele também faz isso com a gente. Se nós não conseguimos comportar a ideia da reencarnação, é difícil nós entendermos a nossa aflição. Porque a causa desse meu sofrimento pode não estar nessa vida. Ou a recompensa do que eu estou vivendo quase sempre não está também nessa vida. E a gente estranha assim, por que a reencarnação de repente sumiu no cristianismo? Porque Jesus falou da reencarnação. Aliás, João descreve muito bem no seu capítulo 13, um encontro que Jesus teve com um dos principais dos judeus, provavelmente um doutor da lei, do Sinédrio, aquele que era o principal tribunal deles, que foi até Jesus e disse, me ensina como é que eu entro no reino de Deus. E Jesus respondeu como? É preciso que nasça de novo. Nicodemos. E para não deixar dúvida, a parábola está escrita assim em todas as Bíblias de todas as religiões. Como é possível, Senhor, que eu entre de novo no ventre da minha mãe já sendo grande? Será que ele estava falando de outro nascimento? Que não fosse o nascimento na carne? No corpo físico? Tu és sábio, Israel, não sabe dessas coisas? Responde Jesus. Porque era uma coisa natural de Jesus ensinar a verdade. Mas foi Justiniano que, quando convocou o segundo concílio de Constantinopla, em 583, atendendo a um pedido da sua esposa Teodora, que, tornando-se imperatriz, mas sendo antiprostituta, mandou matar 542 prostitutas.
de Constantinopla, pediu a ele que, pelo amor de Deus, ela não queria reencarnar, que tinha que tirar isso da Bíblia, dos ensinamentos cristãos. E assim foi que o concílio condenou as ideias de de Orígenes, e por consequência de Tertuliano, e de Ambrósio, e de Santo Agostinho, que eram reencarnacionistas. Assim como foi condenado também em outros concílios o princípio do arianismo. O que dizia Ário? Que Deus e Jesus são diferentes. São duas entidades diferentes, como dizem os espíritas. Então a reencarnação ela sempre esteve aí, sempre foi falada, sempre os orientais não têm a menor dificuldade com esse conceito. E nós precisamos entender que é uma continuidade. E se nós não fizermos agora, nós quando ficamos mais velhinhos, não é meu caso, mas algum dia vai chegar, né? A gente diz, meu Deus, se eu soubesse tudo que eu sei, ia fazer tudo diferente. Vai ter chance. Vai reencarnar e vai ter chance de fazer tudo diferente. E é necessário também que a gente entenda a utilidade do esquecimento passado. Que algumas pessoas dizem, não, mas para mim fazer tudo certinho, eu precisava me lembrar de tudo que eu fiz. Aliás, algumas pessoas pagam para lembrar o que fizeram na outra encarnação. Dizem os Espíritos, se Deus colocou um véu sobre o nosso passado, é porque era melhor assim. Porque Deus é toda bondade. Nós reencarnamos quase sempre no mesmo grupo familiar. Que susto. Pô, aquele povo lá de casa já reencarnou comigo. E pensa a situação constrangedora que nós viveríamos se a gente soubesse os papéis que nós já interpretamos perante essas pessoas, com quem nós temos que nos reajustar. E o que significa reajustar? Reparar o mal que nós fizemos a eles. E se nós soubéssemos da nossa situação humilhante que a gente vê em tanta encarnação, será que seria fácil nós lidar com isso? A gente tem dificuldade de lidar com traumas muito menores, com coisas pequenininhas. Vejam, por exemplo, o bullying. A dificuldade que nós temos, mesmo adultos, de lidar com bullying. Que normalmente trata-se de uma mentira atribuída a alguém. Imagina se nós soubéssemos uma verdade horrível que nós praticamos. Quanto à humilhação. E se nós soubéssemos que a gente foi o imperador, a rainha, meu Deus, já ninguém me aguenta lá em casa do jeito que eu sou, imagina se descobre que eu sou rei. Daí que eu entro batendo com o pé forte mesmo, né? E vou pedir para o pessoal me chamar no mínimo de sua graça. Sua graça está bem hoje, né? Então era necessário que nós guardássemos o quê? As nossas conquistas, as nossas habilidades, né? As nossas sentimentos que a gente já desenvolveu, né? Que nós tivéssemos inconscientemente as nossas conquistas sem saber de onde elas saíram. Porque essa é a melhor situação de aprendizagem. Todo mundo questiona por que o professor, quando aplica a prova, tira os cadernos, não pode consultar nos cadernos. É uma situação de aprendizagem planejada. Porque se você souber que não vai ter os cadernos, você em casa vai estudar. Mas se o professor disser, vai ser consulta livre, me diz um aluno que vai estudar para a prova. Deus também planeja assim. O que é melhor? Eles lembrar ou não lembrar? Não, é melhor não lembrar. É os cadernos. Ele está guardando os cadernos para a gente se aplicar melhor naquele dia da prova. Naquele dia em que nós estamos realmente em teste. E por fim, e não menos importante, nós precisamos entender a finalidade da Terra. Dizem os Espíritos, a Terra é um mundo de provas e expiações. Até agora, porque graças a Deus vai ser degeneração, né? E a gente quer vir para cá e curtir a vida, gente. Ninguém quer nada nem com prova, nem com expiação. Todo mundo diz assim, eu não podia ter nascido na Terra. Saturno diz que é muito melhor, por que eu não nasci lá? Porque as pessoas de lá não aguentariam você. Você é difícil. Eu sou difícil. Eu ia fazer maior bagunça em Saturno. Pedi vaga várias vezes, entrei na fila. Sabe o que eles disseram? Nem pensar. Primeiro umas 300 reencarnações na Terra. Essa é a resposta que a gente recebeu. Porque a gente está querendo se atirar lá na universidade quando a gente não cursou o primário. A cada um segundo as suas obras. As obras que nós já fizemos nos levam a conviver com aqueles que são iguais a nós. Quem? Os que estão aqui sobre a Terra. E se a Terra é destinada para quem está em provas e expiação, para quem está nesse duro aprendizado, daquele que sai do estado de ignorância para o estado de algum aprendizado, de alguma capacitação, é necessário que a encarnação nos ofereça o aprendizado.
E quando nós nos colocarmos na dor, com uma querida amiga, na qual eu posso refletir os meus atos, e entender o que me convém e o que não me convém. E quando isso ficar muito claro na minha mente, eu sempre decidirei pelo que me convém. É isso que nos explicam os Espíritos. A dor deve representar para nós a reflexão, a advertência de nós dizer, esse caminho não é bom. Nem que a gente experimente 10 vezes o caminho não é bom, um dia a gente vai dizer, não me serve. Eu fui 10 vezes pelo caminho e todas deu errado. Vou trocar. É isso que a dor faz com a gente. E se a gente fosse entregue totalmente aos nossos desejos, ou seja, se a gente pudesse fazer tudo que o nosso departamento da mente, que se chama, Emmanuel chama departamento do desejo, nós pudesse atender a eles, a esse departamento sempre, sem nenhuma inibição, nós realmente ficaríamos muito tempo primitivos. E como a consequência de um ato de ignorância é sempre alguma coisa não muito boa, nós viveríamos o verdadeiro inferno que a gente conseguiu descrever em tantas obras, em tantas pinturas, imaginando que era alguma coisa exterior a nós, quando nada mais é do que a representação da nossa própria mente, pegando fogo, porque a gente não consegue conviver com o mal que fez. É a consciência culpada, é o remorso, é a amargura de ter feito alguma coisa que a gente vê uma pessoa que a gente ama sofrendo. De tal forma que se nós conseguirmos tentar entender por que Jesus nos disse bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nós faremos da dor nossa amiga, a nossa amiga que nos ensina, que nos tira desse momento para um momento melhor. Se nós entendemos que a passagem sobre a terra é curta, é efêmera, nós conseguiríamos, porque a dor não dura sempre. A dor não dura para sempre nunca, em nenhum episódio, porque não teria natureza e nem sentido para isso. Se nós entendemos que é uma solicitação pequena para um grande resultado, nós compararíamos a dor à nossa escola e ao nosso trabalho, o qual a gente aceita porque quer ganhar um bom salário. Que o nosso salário espiritual seja farto, de acordo com as nossas obras, que Jesus nos ampare, que assim seja. Agradecemos imensamente ao Ayrton. Palavras esclarecedoras certamente nos trouxeram mais abertura para a reflexão e para as nossas mudanças.